Já somos quase 58 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso e a gente agradece demais a todos vocês. O Botafogo, programa de sócio torcedor, tá crescendo, já passa dos 31 mil. Ingressos, todo jogo agora é ingresso esgotado. E o canal Gigante Glorioso tem que seguir na mesma toada aí do Botafogo, né? Do mais tradicional. Então a gente já tá pertinho dos 58 mil inscritos. Queremos chegar a 60 mil inscritos no final desse próximo mês. Agradecemos a todos vocês. Eu peço, deixa um like nesse vídeo. Entrou? Deixa o like, não custa nada. Você ajuda o canal Gigante Glorioso a crescer cada vez mais. Está assistindo esse vídeo e não é inscrito? Clique aí em inscrever-se. Inscreva-se já no canal Gigante Glorioso. Faça parte da família Botafogo. Você também pode se tornar membro, né? Você também pode se tornar membro aqui da nossa família. Escolha o pacote. Goze dos benefícios que o canal Gigante Glorioso traz a todos os seus membros, tá certo? Gente, uma coisa importante também, o nosso Instagram também tá crescendo pra caramba. Convido vocês, sigam-nos lá. Gigante Glorioso Oficial. E tá aí o meu Twitter pessoal, tá aí o do Michael Martins também. Volta e meia a gente traz algumas informações do Botafogo. Informação, por exemplo, trazida antes pelo Matheus Mandi, que também saca muito, né, sobre essa questão jurídica. E o William Arão, muita gente me pergunta, né? Tem coisa que eu posso falar, tem coisa que eu não posso falar, já participei desse processo, hoje não participo mais. O William Arão, ele tá sofrendo derrotas consecutivas em todas as instâncias judiciárias. Agora chegou na última instância, o único instrumento que ele pode impetrar, a linguagem jurídica tem uns verbos que a gente nunca ouviu falar, né? Mas enfim, da entrada, né? É o embargo de declaração, tá? Então ele entrou com uma série de embargos declaratórios para que alguma coisa fosse esclarecida, algo que estava obscuro e tal, e ele teve derrota em todos esses embargos, né? Então ele vai colecionando derrotas na justiça. Todos os embargos declaratórios impetrados pelo William Arão e pelos seus advogados foram negados por unanimidade. Ou seja, se você começa a entrar com embargos de declaração toda hora, você começa a ser visto como um litigante de má fé, né? Para que você está entrando com embargo se tudo já foi esclarecido, né? Então pode sofrer uma punição também, tá certo? Você pode ser visto como o protelador da justiça. Não quer pagar, fica entrando com embargos para não pagar. E é isso, né? Eu acho o seguinte, a dívida do Botafogo com o William Arão já está basicamente 5 milhões e 600 mil. Se eu fosse o William Arão, enquanto ele está, aspas, no auge financeiro da carreira, não é nem de longe o maior salário lá do time onde ele joga, né? Mas a justiça tem esse porém, né? Para você ter uma ideia, tem gente recebendo plano Collor, plano Bresser, coisa de 30, 40 anos agora, tá? Se o William Arão quiser protelar pagamento disso aí, o Botafogo agora mudou o posicionamento em relação a essa dívida. Antes havia uma pressão muito grande para que se pagasse essa dívida, né? Agora o Botafogo não precisa dessa merreca. O Botafogo não precisa dessa merreca. Então até o posicionamento dos advogados em relação à cobrança na justiça, o Botafogo está em cima, óbvio, né? Mas mudou. Não há uma necessidade maior por conta desse dinheiro. Mas se eu fosse o William Arão, eu pagava isso logo. Se eu fosse o William Arão, tentava o parcelamento dessa dívida, porque vai chegar a época de pagar, ele já não vai estar jogando bola. Ou vai estar jogando num time pequeno da vida, que a bolinha dele é essa, e não vai ter mais como pagar. E aí é bem penhorado, e aí é corte em salário, e é um monte de coisa que vai acontecer mais desagradável do que se ele pegasse um empréstimo lá com o Gabigol, pega um empréstimo lá com o Diego Ribas e paga isso, já que não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro. Então, assim, o judiciário tem esse porém. Ele permite uma série de instrumentos legais que vão adiando, sem contar a fila de pagamento, né? Beleza, fechou o processo, tem tantos dias para pagar. Isso aí é tudo na teoria, tá? Então, se eu fosse o William Arão, uma dica, cara. Não deveria estar te dando dica, não. Mas eu tentaria o parcelamento dessa dívida o quanto antes. Porque quanto mais se demora para pagar, mais juros vão atuando no valor. E aí vai chegar um momento que esse cara já não vai estar jogando bola, não vai estar recebendo esse salário, não vai ter condição de pagar, e aí vai ter que nomear bens à penhora, e aí vai ficar mais feio do que já está. Assume a derrota, amigo, assume a derrota e que você sirva de lição, que o teu caso sirva de lição para clubes aliciadores de jogadores.
Isso não vai acontecer mais com o Botafogo. E eu também não gostaria que o Botafogo atuasse dessa maneira como o Flamengo atua, como o Atlético Paranaense muitos anos atuou, aliciando o jogador em final de contrato, né, fazendo propostas tentadoras para que ele, enfim, já direcione a sua mente, a sua cabeça, mesmo tendo preferência com outro clube. Né, o Arão tinha preferência, o Botafogo tinha preferência de exercer a compra. E fez daqui, fez dali, que eu não quis. Né? Não querer é uma coisa. Agir de má fé é outra. E o resultado é esse aí. Que sirva de lição para outros jogadores que tenham essa índole profissional. Tá certo? Bom, e agora é só pagar? Não, né? Ainda cabem embargos de divergência. Eu não vou ficar aqui explicando esses termos jurídicos porque é inútil, né? Eu acho que vocês já entenderam o que eu falei, que os instrumentos jurídicos para se protelar uma decisão são variados, né? Por isso que eles contratam os melhores advogados, porque eles entendem todas as nuances, né? As lacunas ali do judiciário para evitar que se pague imediatamente. Mas ok, derrotas e derrotas é o que acumula o William Arão e a gente espera que o time dele também comece desde 2019, né? Vão aí, 2020, passando, vão acumulando derrotas agora, acho que o encanto acabou, a realidade volta à tona e o Botafogo vai voltar a ser Botafogo e aí a freguesia também volta para o seu devido lugar, porque sempre foram nossos fregueses, né? Bom, meus amigos, plano do Botafogo. O Botafogo, obviamente, desde a época do Jorge Braga, e aí todo mundo já sabia disso, por mais que os efeitos não se fizessem demonstráveis em 2021, quando o Jorge Braga vem para o Botafogo, o Jorge Braga vem pela recuperação financeira do clube. E aí, a gente falou, né, o portfólio do Jorge Braga, ele já tinha atuado em várias empresas cuja falência havia sido até decretada, tá, para fazer recuperação judicial. E conseguiu, né? E o Jorge Braga, podemos dizer que ele conseguiu a recuperação financeira do Botafogo. Ele, atuando junto da XP Investimentos, enfim, a sua equipe, conseguiu trazer um investidor interessante para o Botafogo, interessante e interessado no Botafogo. Muita gente se surpreende, achou que o John Textor seria apenas um investidor. Injetava o dinheiro lá e não participasse das coisas do clube. Mas logo que aconteceu o caso lá com o Diego Loureiro, o John Textor postou. Então é um cara que está participando ativamente do clube. Ativamente do clube. E o Jorge Braga, ele trouxe essa renovação, essa oxigenação e o Botafogo no mercado é visto de maneira diferente hoje em dia. Antes, ir para o Botafogo era ruim, porque o jogador que ia para o Botafogo ele já não estava bem na carreira. Ele ia usar o Botafogo de trampolim para poder ir para um outro clube. Hoje, ir para o Botafogo significa estar no auge da carreira ou estar muito próximo de uma porta para conquistar títulos e jogar na Europa. Porque o planejamento é outro. E quando o planejamento é outro, a gente tem, por exemplo, um programa de sócio-torcedor que não para de crescer. Ontem esperávamos 30 mil. Vamos contar. Tá. Meu amigo, vai perder a conta, porque já chegou a 31, está chegando a 32 hoje. E a ideia é chegar entre 45 e 50 mil até dezembro. Esse é o plano de sócio-torcedor. É claro que muita gente pergunta, tá, mas aí como é que fica a preferência na hora de comprar ingresso? Obviamente que vai ter uma regra ali de preferência do camisa 7, né? Provavelmente dos níveis de plano, né? E aí você dando a preferência a quem paga mais para o camisa 7, afinal de contas não vivemos num universo só de amor e caridade. É importante, né? Mas a gente vive num universo capitalista. Então, quem paga mais tem mais benefícios. Sempre foi assim, desde a implantação do capitalismo, né? E o futebol hoje é só capitalismo. Então, o plano de sócio-torcedor, ele ajuda muito. Vocês viram, 15 mil sócio-torcedores compram ingresso normalmente. Não é todo sócio-torcedor que vai ao jogo. Então, o cara que tem o plano mais barato, ele quase sempre vai ter também seus privilégios, porque não é todo mundo que tem um plano mais caro que vai. Muita gente nem mora no Rio de Janeiro. Muita gente é sócio-torcedor mesmo para colaborar, para ter os descontos na compra. Nem todo mundo vai a estádio, né? Então, ser sócio-torcedor, mesmo no plano mais barato, vai com certeza te dar os benefícios de você ir aos jogos. Sem dúvida nenhuma. Eu só acho que o Botafogo, o auxiliar do Luiz Castro, o Severino, fez um apelo lá, libera a Sul, pô, libera a Sul. O Botafogo vai precisar renegociar esses jogos contra equipes de menor torcida, né? Pelo menos de torcidas visitantes que não frequentam muito, que não pedem a carga total, né? Porque não faz sentido você deixar o setor sul inteiro para uma torcida que vai colocar 200 pessoas lá, né?
Então, acho que o Botafogo vai precisar de uma política melhor. Lá no Independência, a torcida fica lá isolada numa gradezinha e tal. O Botafogo precisa, de repente, separar um setor na superior, ceder lá 5 camarotes, vai jogar com o Cuiabá, vai direcionar o setor sul para Cuiabá, para o torcedor do Cuiabá? Faz sentido para o Bragantino? Então, assim, obviamente que a gente precisa repensar isso, o Botafogo precisa repensar, tá? Porque não vale a pena você perder a possibilidade de botar 42 mil pessoas no estádio Newton Santos para fechar um setor para a torcida visitante, que não vai ao jogo e que não pede a carga máxima de ingressos, né? Então a gente vai ter que ver isso, ainda mais com o aumento absurdo do sócio-torcedor, né? O Campeonato Brasileiro, ele liberou agora aí mais 5 rodadas, né? Vou dar uma olhada aqui. O Botafogo já está definido, pega o Fortaleza domingo 6 horas, né? Vai ter o jogo agora contra o Juventude, depois domingo 11 horas contra o Flamengo, e aí só no dia 15, o Botafogo tem um jogo contra o Ceilândia nesse intervalo, mas no dia 15 contra o Fortaleza no Newton Santos, 6 horas, num domingo, né? É um horário que eu não curto muito, né? Gosto de domingo 4 horas. Mas ok, domingo 6 horas é domingo, estaremos lá, sem dúvida nenhuma. Eu não gostei muito desse jogo aqui, cara, do dia... Cadê? Deixa eu botar aqui a tabela. Do dia 21. América e Botafogo, sábado, 21 horas, né? É um jogo bacana para quem está em casa, mas para a torcida que vai se deslocar, enfim, né? Quero estar lá, Estou aqui vendo a matemática, né? A gente combinou de sair no sábado, porque o jogo seria domingo e tal. Não vai ser mais. Porém, o Canal Gigante Glorioso estará lá no Estádio Independência. Como, não sei, mas estará lá, 9 da noite. Acabou o jogo, é bom que a gente faz uma graça e já volta, né? E vai ser bom porque o Botafogo está pegando esses dois adversários, Fortaleza e América, num momento bem complicado, né? O Fortaleza até se reergueu ontem na Libertadores, mas o América vem num momento muito complicado na Libertadores, no próprio Campeonato Brasileiro não está muito bem, né? São 2 derrotas, se eu não me engano, o América. São 2 derrotas. Perdeu mais uma vez na Libertadores, de virada para o Tolima. Então não vive um momento legal e o Botafogo vai pegar esses dois adversários, talvez vivendo um momento de eliminação na Libertadores, né? Vão estar dando a vida na Libertadores, cansados, né? O Botafogo ainda pega essas 2 equipes em épocas de fase de grupo. Então vai ser uma boa para o Botafogo, especialmente esse jogo fora de casa contra o América, para dar uma beliscada em algum resultado interessante. E aí nós temos na 8ª rodada o jogo contra mais um jogo fora de casa, não é isso? Contra o Curitiba. Esse eu estarei lá. Estarei lá com a minha família. Domingo, 4 horas da tarde, contra o Curitiba. Um jogo difícil, né? Mas o Botafogo, a gente viu isso na Série B, tem visto aí durante muito tempo que o Botafogo dificilmente perde para o Curitiba. Jogando lá no Couto Pereira, então, a gente, nos últimos jogos, temos vencido, né? Vencemos em 2020, vencemos em 2021, vamos vencer em 2022, é o que a gente acredita. Depois fecha aí contra o Goiás, deixa eu dar uma olhadinha aqui na data do jogo contra o Goiás, vamos ver se vai ser uma data bacana para nós. Não, segunda-feira. Alguma vez o Botafogo vai ter que se dar mal nessa tabela aí, né? Segunda-feira, 8 horas, aí vou deixar com Thaís, Patrícia e Michael, porque esse aborto missão, né? Segunda-feira é dia de trabalho, ralação, universidade, né? Mas é isso, meus amigos. Fico por aqui com muita satisfação, feliz da vida com esse crescimento da nossa torcida, feliz da vida que todo jogo no Newton Santos agora é 40 mil, tem jeito. E o canal Gigante Glorioso chegando a 58 mil. Vamos fazer uma live especial amanhã, sexta-feira, tá? Para comemorar essas marcas. Um beijo grande para todos vocês, um grande dia, saudações alvinegas.